Bendito Deus, eterno Pai, nós te glorificamos por esta hora preciosa, Senhor, em que nesta manhã o Senhor nos faz chegar aos teus atos. Sabemos, ó Deus, que é um milagre, é a tua graça, porque muitos, ó Deus, não conseguem encontrar a porta estreita, e o Senhor disse: poucos são os que a encontram. Nós te glorificamos e te pedimos forças, ó Deus, para que também não sejamos como muitos que depois de encontrarem a porta estreita não tiveram a coragem, ó Deus, de pagar o preço em permanecer nela. Por isso, como reconhecemos que até aqui nos tem ajudado o Senhor, nesta manhã nos dá a graça da libertação da mente, do entendimento, para compreendermos a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, pois confessamos que sem ti nada podemos fazer. Por isso nos abençoa nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, podem sentar em nome de Jesus. Nós temos uma sequência de estudo aí. Todavia, a nossa lição passada falou sobre batismo, né? É incrível que eu ainda recebo alguns e-mails de algumas pessoas que têm contato com o ministério pela internet ou pelo CD, enfim. E essas pessoas, depois de 10, 15 anos de igreja, a dúvida enorme delas é o batismo. Uma coisa assim que elas não deveriam estar preocupadas, porque tem tanta coisa mais importante. E aí nós analisamos que vemos que não tem condição da igreja realmente ir à frente, porque as pessoas não estão alcançando a visão da postura que deveriam ter. Agora, se as pessoas não alcançam a postura que deveriam ter, o que é que está faltando para essas pessoas? Estudo bíblico e oração. É o básico do ensino da Escritura. E sem isto, ninguém vai a lugar nenhum. Aí estava lá uma me pedindo esclarecimento, desesperadamente, porque é a grande dúvida da vida dela, porque ela vive com um homem, dizia ela, amaziado, né? Então, só depois de 15 anos que o marido dela resolveu casar. Tirar uma certidão no cartório, né? Vocês entendem? Então, agora que ela poderia se batizar. Então, depois de 16 anos de igreja, ela queria saber sobre o batismo nas águas. Depois de 16 anos de igreja, essa é a dúvida de um cristão. Imagina se essa pessoa tem autoridade sobre o reino do diabo. Imagina se essa pessoa tem autoridade sobre as enfermidades. Imagina se essa pessoa tem condições de explicar a razão da fé que ela possui. Não tem condição. Não tem condição. Então a seara sempre foi e sempre será grande, e os obreiros sempre serão poucos. Sobre batismo, tem um detalhe que acontecia quando eu fui membro da Igreja Batista Tradicional. Tinha lá uma situação assim, quando a pessoa, por exemplo, ela vivia com alguém, vivia com alguém 50 anos, mas não tinha uma certidão de casamento, lá na igreja costumava-se dizer que a pessoa não era casada, mesmo que vivesse 50 anos junto, dizia-se que não era casada. Então essas pessoas queriam: pastor, eu creio no evangelho, eu me converti, eu quero me batizar. Eles não batizavam a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não tinha uma certidão. Então, quer dizer, o cumprimento da palavra, que é a cerimônia do batizado, ficava impedido por uma certidão de casamento. Isso está certo? Isso é uma atitude totalmente absurda. Então, aí a pessoa dizia assim: pastor, não posso me batizar porque eu não sou casada.
Ah, pastor, então você faz o meu batismo? Não, também eu não posso fazer o seu batismo, porque você fazer o casamento. Pastor, você faz o meu casamento? Não, eu não posso fazer o seu casamento porque você não é batizado. Aí eu perguntei uma vez a um rapaz que já tinha muito tempo, ele era meu professor na igreja. Eu falei assim: vem cá, para onde a pessoa vai então? Se ela não é aceita como membro, o dízimo não precisa perguntar não, o dízimo era aceito, tá, irmão? O dízimo era aceito. Não era aceita a vida da pessoa, mas o dízimo está acima disso, não é? O dízimo era aceito, a vida não era, a vida era reprovada, mas o dízimo sempre foi muito bem aceito. Não, o dízimo é consagrado ao Senhor, ainda mais quando o camarada era advogado, era juiz, né? Aí mesmo que o dízimo dele era excelente, né? A gente sabe como é que é isso. Então, tinha esse impasse dentro da igreja. A pessoa não tinha uma certidão, então não era casado na visão deles, então não podia ser batizado. Quando pedia para ser batizado, dizia que não podia batizar porque não era casado. Eu dizia assim: vem cá, então o que a pessoa faz da vida? Tem alguma coisa errada nessa doutrina. Aí eu aqui, o Zé Ninguém, né? Com um ano de igreja, questionando a doutrina dos batistas que vivem aí há 200 anos. Aí já viu, né? Ovelha negra, tem problema, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Então, irmão, tem que parar, tem que pensar, tem que orar. Na igreja nós não fomos chamados para criar regras. Se acontece uma situação dentro da igreja, nós temos que ir para a oração e ver o que Deus tem a dizer, né? Esta doutrina é diabólica. É o diabo que impera nesta doutrina. É o diabo que está usufruindo dessa doutrina. Certidão de casamento, vírgula. Na igreja o que manda é Bíblia, não é cartório. Aqui está o diabo dentro da igreja batista passeando. E é claro, dentro das assembleias também. Amém? Doa em quem doer. Então, só esse detalhe para não passar em branco, né? Eu não sei se comentei sobre isso na aula passada. E hoje, se não tiver nenhuma pergunta nesse sentido, nós vamos dar sequência a mais um estudo que parece que é dízimos, não é isso? Tem perguntas sobre casamentos e registros de casamento? Eu quero deixar bem claro a quem interessar possa, que eu desprezo totalmente essa história de casamento em cartório. Isso aí para mim não tem o mínimo sentido, né? Eu não tenho certidão de casamento, não tenho e não vou ter, porque eu sirvo Deus. Acabou a história. Não tenho e não vou ter, e que venha o diabo, se ele se considera diabo suficiente para me encarar. É assim que funciona aqui. Esta é a visão do ministério. Quem concorda, muito que bem. Quem não concorda, né? Segue seu caminho. Mas eu vou andar naquilo que Deus me deu. Restauração é restauração. A igreja não precisa de passos do Estado. Imagina o juiz chegar e dizer: eu vos declaro marido e mulher. É só você fizer o casamento dos gatos e dos cachorros dele. Nenhum homem tem autoridade para decidir a partir de qual momento outro homem vai formar a sua família. Eu vos declaro marido e mulher, pode beijar a noiva. Palhaço. Tem que aparecer alguém para dizer que esse juiz é um palhaço. Já que não aparece ninguém, vai eu mesmo, fazer o quê? Alguém tem que aparecer. Juiz que até o camarada estuda para tirar um atestado de burro. Ele não vê que ele não tem autoridade para dizer eu vos declaro marido e mulher? Que faculdade esse camarada se formou? Certamente não foi uma faculdade teológica. Não tem problema, porque também tem pastores batistas e assembleanos se formando nas faculdades teológicas e tira diploma de burro. Diz que a pessoa não é casada porque não tem certidão. Isso é uma ignorância ao quadrado, ou ao cubo, ou à 10ª potência. Então, meu irmão, afaste-se dessa ideia. Ela é profana, ela é diabólica. Só que você paga para casar, então você pode pagar para descasar.
Entende? Você vê que os princípios bíblicos estão sendo agredidos. E outra coisa, aí tem um detalhe. Lá na Igreja Batista eu ouvia muito isso. Não, irmão, ó, o casamento é baratinho, é R$100 e tantos, é barato. Nós vamos fazer uma vaquinha aqui na igreja, né? Fazer uma vaquinha chifruda. Fazer uma vaquinha aqui na igreja e vamos conseguir o dinheiro para a irmã casar. Então quer dizer, está em pecado, mas o meu dinheiro vai comprar o meu pecado. Que desgraça! Que desgraça! Aí quando a irmã chegava lá, pastor, está aqui ó, a certidão. Pronto, irmão, agora você já faz parte do corpo de Cristo. Ô miserável! Será possível que o ser humano consegue se escravizar a tal ponto? Nós estamos para fazer um estudo para jogar na internet, irmão, que vai ser uma coisa que não tem nada a ver com isso não, é outra coisa, mas nós vamos mostrar o que é Estado e o que é igreja. Quando esse estudo, por enquanto ele está só aqui ó, rodando na minha cabeça. Quando ele sair a coisa vai ficar muito séria, porque muita gente vai entender uma realidade, e é aí que Deus vai encontrar os seus obreiros para o futuro. E quando a irmã chegava e dizia assim, pastor, eu conversei com meu marido e ele se nega a casar, ele se nega a ir para o cartório tirar uma certidão. Ah, irmã, então você não faz parte do corpo de Cristo. Como é que pode, se o Deus é pessoal, se a fé é pessoal, como é que eu posso ser impedido de seguir a Cristo e servir a Cristo por causa da opinião de terceiros? Isto é absurdo, né? Isto é absurdo. E agora ficam eles aí revoltados comigo. Eu não preciso deles. Eu não preciso dos batistas. Eu não preciso dos assembleianos. Jesus me mandou fundar a igreja do nada. Sabe o que é do nada? Você chegar num terreno vazio, dobrar os joelhos, sair para a rua, dar o folheto e depois você vê o resultado. Isso é Deus. Eu não preciso deles, nem da amizade deles. Eles têm vendido a igreja para o Estado, porque eles dizem que um membro da igreja, um servo de Cristo, precisa de uma certidão dada pelo Estado. Eles estão submetendo a igreja ao Estado. Aqui não, a minha igreja está acima do Estado. Nossa visão é essa. A Santa Ceia. Aí acaba com a pessoa, né? Não tenho parte no corpo de Cristo, ou seja, não tenho salvação, estou perdendo tempo dentro da igreja. Vem com a melhor roupa, né? E não esqueça de trazer a certidão no bolso, né? Porque Jesus pode pedir na hora, né? Cadê tua certidão para participar da Santa Ceia? Essas coisas desse jeito aí que nós não entendemos como é que a mente das pessoas... Bom, só tem um jeito, é porque eles estão tirando privilégio de alguma maneira, né? Aí tinha esse detalhe. Pastor, eu conheci um advogado, né? Advogado normalmente tem um salário bom, né? Eles não gostam muito de discriminar, não. Mas o camarada era também essa situação assim, ele estava se divorciando e já tinha uma outra esposa há muito tempo, mas o divórcio dele estava lá enrolado, mesmo ele sendo advogado. E foi dito para ele que ele não podia tomar a tal da Santa Ceia, ele não podia fazer nada dentro da igreja, porque tudo que ele fazia, Deus não aceitava, porque ele estava amaziado, essas palavras aí esse dicionário evangélico aí. Então, aí o que acontecia? Mas sempre que a igreja precisava de algum documento, ia lá no amaziado, entende? E o dízimo dele era muito bem aceito, né? Era muito bem aceito, porque lá no quadro, né, que tinha essa profanação para carimbar e coroar, tinha um quadro lá dentro da igreja, com um envelopinho com o nome de cada irmão, e quanto cada um dava por dízimo mensalmente e anualmente.
E lá estava o nome do irmão, que era o amaziado, que não tomava santa ceia, que a vida estava reprovada, mas lá estava o dízimo dele, todo mês bonitinho. E eu disse assim, não é engraçado, né? O irmão fulano dá dízimo, mas ele não é aceito, ele não é membro da igreja, ele não faz parte do corpo de Cristo. Como é que pode a igreja aceitar dízimo de quem não faz parte do corpo de Cristo? Eu, 1 ano, 2 anos de igreja, questionando os magistrados. Você entende o teu chamado? Entende para que Deus te chamou? É para chicotear mesmo, não é para ser amigo deles. Nós não temos amigos pastores, não temos. Se não se curvou a visão da restauração, não temos amigos pastores. Outro detalhe importante que eu quero te dizer: se entrar um pastor de outra denominação aqui e ele disser assim para mim, pastor, eu recebi a visão da restauração, eu quero esta visão na minha vida. Tá bem, irmão, seja bem-vindo, tá aí o banco, pode sentar e aprender. Agora, ninguém de outro ministério entra neste ministério como pastor. Tem que deixar o título lá fora, no meio da rua, e entrar como servo de Deus, se quiser. Se não quiser, segue o seu caminho. Meu irmão, há quanto tempo você está aqui na igreja? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Quem sabe mais de restauração? Você ou o pastor que está chegando agora? Então ele tem que aprender contigo. Aqui dentro você é pastor dele. Esta é a visão do ministério. Ninguém vai chegar como pastor lá de fora e vai vir aqui e vai ser apresentado acima de você. Não, não vai mesmo. Tem que estar abaixo de você. Você já está na frente, já está caminhando há mais tempo. E restauração não se aprende da noite para o dia. Tem que sentar no banco. Não sentou? Vai perder o chamado com toda certeza. Então esse é mais um detalhe da visão do nosso ministério, né? Alguma pergunta? Fala. Essa organização chamada Deus é Amor, que eu conheço muito bem, tem uma até perto daqui, né? Conheço muito bem. Como que eu conheço muito bem? Acompanhei o rádio deles muito tempo. É uma rádio que pega muito bem, longe, em AM, né? Eu tive na mão a doutrina deles, né? Eles tem igreja por aí que tem mania de fazer o seu ritual doutrinário. Eu tive na mão isso. Inclusive bíblias que eles compram, mas no final da capa mandam encadernar com as doutrinas deles, as coisas que eles creem, que não creem. Eu frequentei há algum tempo a tal da Deus é Amor, frequentei. Meu irmão, eu prefiro aberto um centro de magia negra do que a Deus é Amor, Universal, Graça e Mundial do Poder de Deus. Sabe por quê? Porque se está escrito lá magia negra, adoração a Satanás, você sabe o que tem lá dentro. Mas tu vai numa Mundial do Poder de Deus, numa Deus é Amor, do R.R. Soares, né, de Macedo, Deus, essa turma aí, a pessoa entra pensando que é igreja. Então ali você tem uma fonte de engano pior do que nos terreiros de macumba, como prega o Daniel Batista a respeito de Silas Malafaia. Eles são assassinos, eles são matadores. Por quê? Porque são mascarados. É melhor você olhar e ver o diabo do que ver um anjo na máscara, mas por trás é o diabo. Você tem que olhar e decifrar logo. E hoje as pessoas estão vendo aí título de igreja para todo lado, mas não é igreja. Para mim, quem está lá reinando na Universal, na Mundial, na Deus é Amor, no R.R. Soares, é o diabo. É isso que eu tenho pregado há alguns anos e vou pregar até o dia da minha morte. E aceito o desafio de qualquer um. Então, eu prefiro isso. Eu prefiro aberto um terreiro de macumba do que uma universal. Porque no terreiro de macumba o camarada sabe que adora o diabo, mas na universal o camarada não sabe que serve a Satanás. Então, vamos seguir? Vamos pegar então esse nosso estudo a respeito de dízimos.
que é um assunto realmente em que as pessoas têm muita dúvida, né? A palavra dízimos vai ser equiparada a 10%. A dízima era considerado a 10ª parte da renda de uma pessoa. Naquela época, em Israel, o dízimo era dado anualmente. Anualmente não quer dizer no final do ano, entende? Anualmente não quer dizer no final do ano. Não tinha data de final. No mês de dezembro todo mundo vai trazer o seu dízimo à casa do tesouro. Não, não era isso. Anualmente é porque a pessoa ia durante todo um período fazendo as anotações do que nascia no seu rebanho, da sua colheita, e quando completava 12 meses, isso poderia ter iniciado em março, janeiro, qualquer mês, mas quando se completava 12 meses, a pessoa pegava essa oferta, esse dízimo, e apresentava no altar, né, na casa de Deus, entende? E Israel era uma nação muito essencialmente agrícola. As coisas eram muito dadas mais em gêneros assim, alimentícios, pão, né, cevada, enfim, e a estrutura do templo era muito grande. Centenas de pessoas faziam parte da administração do templo. Centenas de famílias usufruíam dos dízimos. Tinha uma tribo inteira. Qual era ela? A tribo de Levi. Deus não deu a esta tribo nenhuma herança em Israel. Eles cuidavam exclusivamente das coisas do templo. Então, como que essa gente ia sobreviver? Era gente demais. Então, as ofertas que chegavam ao templo também era coisa muito grande. Você vê que Abraão, quando deu os dízimos, a Bíblia descreve que foi uma fortuna imensa. Então, as coisas eram nessa dimensão. Mas os tempos foram mudando. Hoje nós não temos terras, não plantamos para colher, não temos animais para cultivar. Hoje a gente tem, o nosso recurso se resume em dinheiro. Não é isso? Dinheiro. Então a pessoa tem a sua renda mensal, não é uma renda anual, ela recebe mensalmente. Hoje nós temos coisas que antigamente não tínhamos. Antigamente não precisava se pagar luz, não precisava se pagar água, não tinha as taxas que hoje nós temos. E essas taxas que nós temos hoje, elas são mensal. Então uma vez alguém me perguntou assim: não, eu vou dar o meu dízimo anualmente, está errado? Eu falei: não está errado. Aí eu falei: só para e pensa, se de repente os membros de uma determinada igreja, todos eles resolverem entregar o seu dízimo anualmente, especificamente no mês de dezembro. Aí eu falei para ele: como é que vão ficar as contas que vencem em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho? Errado você não está, só que não é o mais conveniente para o sistema hoje que a gente vive. Então uma coisa é o que é errado e outra coisa é o que não é conveniente, né? Então, dízimo, 10% hoje é em dinheiro. Aí muita gente diz assim: mas o meu contra-cheque, ele vem proventos, ou sei lá que nome que vem, vamos dizer assim, R$1.000. Mas eu tenho um descontinho disso, um descontinho daquilo, e de desconto eu sei, irmão, eu trabalhei no Bradesco. Ô lugarzinho para roubar funcionário é aquilo. Não é à toa que se chama Banco Brasileiro de Descontos, é desconto mesmo. Então, você ganha uma determinada quantidade, mas tem o desconto do INSS, tem o não sei o que mais percentual, não sei de quanto, enfim, o teu líquido, né, sempre vem abaixo disso. Realmente, este é um problema que nós temos. Aliás, esse não é um problema, este é um roubo que nós temos. Você tem que descontar sindicato não faz nada por ninguém, mas você tem que descontar, praticamente é obrigado. Você desconta o INSS, que seria para a saúde pública. Vai lá na saúde pública, vai lá. Não funciona, mas você tem que pagar.
Como não bastasse o desconto do tal INSS, criou-se o tal do... Como é que é? CPMF. O CPMF, todo mundo apertou em cima dele, o governo tirou ele e aumentou a tarifa do IOF. O IOF já está arrecadando muito mais do que o próprio CPMF. Muito mais, já ultrapassou, já bateu o recorde do CPMF. Mas o IOF, ninguém vai mexer, porque são transações envolvendo coisa de dinheiro, empréstimos, não sei o que. Ninguém vai mexer com isso, porque só está saindo mesmo disfarçadamente do nosso bolso, da população, mas está saindo disfarçado. O CPMF não, qualquer cheque que você sacava, qualquer situação, você estava pagando, então ficava uma coisa muito mais gritante. E o outro tal do IOF aí nas transações comerciais já é mais escondidinho. Então vamos lá, aí você tem um líquido que, por exemplo, vamos dizer, cai para R$800, do 1.000 que diz o seu contra-cheque você ganhar, você na verdade vem na mão R$800. Então de onde viria o seu dízimo? Se você considera, né, mesmo contra a sua vontade, que o INSS foi um benefício para você, que o desconto do sindicato foi um benefício para você, se de alguma maneira esses descontos te beneficiaram, eles fazem parte do seu salário. Então o seu dízimo seria do total bruto, né, o chamado bruto, e não do líquido. Esse seria o certo. Esse seria o certo, porque os descontos são considerados benefícios seus, embora você não tenha como fugir deles. Então, essa coisa de desconto no contra-cheque é uma coisa realmente terrível, mas até aqui nos tem ajudado o Senhor. Então, alguém me perguntou certa vez se nós deveríamos realmente entregar o dízimo, porque a maioria das referências a respeito de dízimo, a maioria estão no Antigo Testamento. Inclusive uma mulher advogada completamente cega, que pensa que é crente, mandou para mim um estudo enorme, mostrando que as igrejas que cobravam ou recebiam dízimo, estavam todas erradas, porque só se falava em dízimo no Antigo Testamento e não no Novo. Ela se prendeu a algo que jamais nós devemos nos prender. Ela se prendeu a uma palavra chamada dízimo. Nós não nos prendemos a uma palavra, nós nos prendemos a um ensino. Um ensino, um mandamento, ele é muito mais abrangente que a especificação de uma palavra. Só porque ela não achou a palavra dízimo no Novo Testamento, ela considerava que dízimo deveria ser somente para o tempo dos judeus. Então, esse erro é absurdo, porque veja bem, nós temos o sábado que era uma lei terrível lá no meio do povo judeu. Hoje, no Novo Testamento, nós temos o sábado para guardar? Não. Mas a mesma palavra sábado que aparece no Antigo, aparece no Novo. E adventistas já me mandaram estudos querendo provar que a igreja deveria estar guardando o sábado. Por quê? Porque lá aparece no Novo Testamento a palavra sábado, está lá no Novo Testamento. Mais uma situação se prendendo à palavra. Nós temos que nos prender à ideologia de Jesus e ver quando esta ideologia Jesus a faz saltar do Antigo para o Novo Testamento e quando ele a deixa guardada somente no Antigo Testamento. Sábado, nós vemos Jesus no caso, curando no sábado, libertando no sábado, ensinando no sábado,
permitindo que os seus discípulos trabalhassem no sábado, colhessem espiga no sábado. Tudo que era proibido fazer no sábado, Jesus fez e permitiu os seus discípulos fazerem. Eu sou discípulo de Cristo, então eu estou entendendo que o sábado foi abolido para os discípulos de Cristo. Mas Jesus não disse, o sábado está abolido. Esta frase Jesus não usou, mas a sua ideologia de ensino e trabalho fez com que o sábado ficasse abolido. Então não vou me prender a uma frase, Jesus não disse que não deveríamos guardar o sábado. Ele não disse, mas ele não guardou. Ainda foi questionado, várias vezes, e ele deu lições. Não viu Davi? Ainda aponta para Davi. Agora, quanto aos dízimos, lá no Novo Testamento não tem realmente a palavra dízimo. Aí Paulo disse para trazer uma oferta, já entrou em outro erro, porque se eu quero conhecer a verdade, eu não posso me basear exclusivamente em Paulo, eu tenho que me basear em Cristo. Paulo pediu à igreja de Coríntios que trouxesse oferta para a igreja. Primeiro, logicamente, Paulo não era pastor e não tinha autoridade de recolher dízimo. Entendeu a frase? Paulo não era pastor, não era um sacerdote e ele não tinha autoridade para recolher dízimo. Por isso, o máximo que ele poderia fazer para ajudar os que estavam em dificuldade era pedir oferta. Dízimo, nem pensar. Se ele pede dízimo, ele entra em condenação. Ele não tinha um ministério sacerdotal. Ele era um apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. E nós vemos que Paulo era o quê? Um missionário. Como que um missionário, um evangelista, pode pedir dízimo? Ele entra em condenação. Então Paulo não poderia de forma alguma pedir dízimo. Ele não tinha uma igreja. Deus não lhe permitiu dirigir nenhuma igreja. Ele não tinha esse chamado. Então não poderia fazê-lo, muito menos recolher dízimo. Por isso que nós vemos várias pessoas que breve entrarão em juízo, vão pagar caro, porque abriram igreja sem a ordem de Jesus e estão recolhendo dízimo. Negativo. Dízimo somente aquele que tem o chamado sacerdotal pode recolher. Quem não tem chamado sacerdotal e recolhe dízimo, entra em condenação e maldição. Você conhece família de pastores aí com enfermidade caindo pela janela? Você conhece pastora doente? Não, eu deveria perguntar se você conhece alguma boa, com saúde, Porque tudo que é pastora que eu conheci até hoje na minha vida tinha problemas sérios de enfermidade, era filho nas drogas, era um monte de problema. Porque além de ser pastora, que não é biblicamente impossível, e ainda recolhia dízimo. Dízimo só quem Deus permite. A Bíblia diz: o dízimo será santo ao Senhor. Você recolher um dízimo sem autorização de Deus é juízo na certa. Sim, é onde eu quero chegar. A Bíblia diz que Judas ocupava que função? O que hoje nós chamamos de tesoureiro, Judas recolhia as ofertas do ministério de Jesus. Entende? Que tipo de ofertas eram essas? A Bíblia não especifica se as pessoas chegavam lá para entregar dízimo a Jesus ou se não seria qualificado como dízimo. O fato é que o ministério de Jesus sobreviveu muito daquela oferta que era dada a ele. Como que ele ia ficar com os seus discípulos viajando durante 3 anos do seu ministério para tudo que é canto? Jesus não multiplicou pães e peixes a vida toda. A Bíblia mostra 2 multiplicações de pães e peixes, mas isso deu para sustentar durante 3 anos? E quantas vezes eles disseram: vamos lá na cidade comprar pão, e foram? Quando voltaram, encontraram Jesus aonde? No poço de Jacó, conversando com a mulher samaritana. Foram comprar pão, não disseram: Senhor, dá uma multiplicadinha aí no pão e no peixe. Não, nós vamos lá na cidade comprar. Amém? Então, esses episódios são uma realidade. Então, os dízimos, você vê a filosofia do trabalho de Jesus,
sendo necessária. Agora, nós temos exemplos na Escritura. Por exemplo, tem uma mulher muito famosa, aquela velhinha, como é que ela se chamava? Ninguém sabe o nome dela, né? Mas a ação dela ficou gravada até hoje, né? Não importa o teu nome, meu irmão, importa a tua ação, né? Então, a viúva pobre. Aí Jesus está olhando ali, naquele momento da oferta, que possivelmente precedia um grande culto da nação judaica, as pessoas vêm dar um cálice de ouro, um cinturão de prata, outros vão lá e dão boi, dão um monte de coisa. Aí vem uma velhinha com 2 moedinhas e põe lá, e segundo os historiadores houve uma murmuração, e alguém disse: mas não é possível, só isso ela não pode dar mais? Aí Jesus vem e diz o quê? Ela deu mais que todo mundo, ela deu do sustento dela. Jesus teve ali uma grande oportunidade para dizer assim: olha, ela deu e nem precisava dar. Ao contrário, ela deu do sustento dela e é isso mesmo, ela tem que dar. Então você vê que Jesus não destitui a questão dos dízimos que estão sendo apresentados ali. Ele confirma, ele faz confirmação de que ela deu do sustento e que tinha que dar mesmo. E tem mais, irmão, um detalhe: deu do sustento. Aí me perguntava um camarada: temos que dar o dízimo? Eu dizia para ele: dízimo é mandamento? E ele dizia: não sei. Eu disse: vamos analisar. Se a Bíblia fala, vincula a dízimo bênção e maldição, homens poderiam criar dízimo? Não, porque o homem não pode nem abençoar nem amaldiçoar. Então, se existe bênção e maldição vinculada a esta palavra, não só em Malaquias, mas em toda a Escritura, se existe bênção e maldição vinculada a isso, isso não pode ter sido criado por homens. Só Deus poderia criar algo e vincular bênção e maldição. Portanto, o dízimo não é uma criação humana, é uma criação divina. Quando pela primeira vez nós achamos a palavra dízimo? Lá em Gênesis, né? Em Gênesis, quem? Moisés, deu a Melquisedeque. Abraão. Veja bem, Abraão, eu acredito que Abraão é até pré-história, antes de começar escrito, porque não tem registro dos fatos de Abraão. Não há registro, né? Colocando datas. Quando a Bíblia vai falar de Abraão, coloca aquele tempo de Abraão como período pré-histórico, ou seja, antes que a escrita fosse inventada. Isso que é o chamado pré-histórico. Não pensa nos dinossauros não, irmão. Não pensa nos dinossauros não, porque dinossauro é uma coisa, olha, muito antiga mesmo. Homem e dinossauro nunca viveram na mesma época, tá? Quando o homem foi implantado sobre a terra, os dinossauros já estavam extintos há milhões de anos. Então veja bem, Abraão deu dízimo. O que Jacó disse? Se o Senhor for comigo nessa viagem, se o Senhor me fizer prosperar, e se o Senhor me fizer retornar para a minha terra, de tudo quanto eu ganhar, certamente te darei o dízimo. Então você vê que se Jacó deu o dízimo, se Abraão deu o dízimo, foi Abraão que instituiu o dízimo? Não, significa que essa ideia já existia para que Abraão chegasse diante de Melquisedeque e desse o dízimo. Então a coisa já era muito antiga. Abel e Caim. Antes que o irmão, eu li ali no pensamento do irmão, eu falei Abel e Caim. Então veja bem, Abel não veio trazer das primícias da terra, da oferta, daquilo que ele tinha, não veio trazer o melhor para Deus? Caim também não veio trazer, só que trouxe a oferta errada? Trouxe a oferta errada, mas sabia que tinha que trazer, mas trouxe errado. Muitas vezes é assim. A pessoa sabe que tem que fazer, mas faz errado. Então, meu irmão, a filosofia do dízimo e da oferta, Jesus claramente, ao meu ver, no que eu tenho estudado, ele permite passar essa filosofia dos dízimos do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Eu tenho tido experiências pessoais, experiências a nível ministerial,
Teve um caso aqui na igreja, está registrado aí no final da nossa apostila, em que uma irmã chegou aqui, mas ela tinha um salário muito bom, uma pensão de um ex-marido, e ela se segurava para dar dízimo, porque o dízimo dela era alto, segundo a ideologia dela. Chegou um dia aqui no ministério que ela falou consigo mesmo, que a partir daquele dia teve uma pregação, não sei o que Deus falou com ela, que ela disse que a partir daquele dia entregaria o dízimo. E Deus, usando alguém, falou com ela: quem tomou essa decisão de entregar o dízimo? E ela levantou a mão e foi dito para ela: por causa dessa tua decisão, tu vai ver tudo mudar na tua casa. As enfermidades vão sair, as tuas filhas vão voltar para o caminho do Senhor. Olha, foi bênção assim, sem medida. Com poucos dias depois ela veio: pastor, mudou tudo na minha casa. Até o marido dela, que tinha câncer, foi curado. Eu fiquei aquilo pensando e remoendo. Olha só, porque deu o dízimo, eu comecei a ver que a coisa é muitas vezes mais sério do que aquilo que a gente pensa. 2 meses depois, ela parou de dar o dízimo novamente, saiu da igreja, depois me liga. De onde? CTI. A filha deu na cara dela, o marido foi embora, ela ficou doente, teve problema seríssimo, foi parar no CTI, e problemas em cima de problemas. Claro, a bênção estava vinculada à ação dela, ela retrocedeu na ação, as bênçãos retrocederam todas. E não só retrocederam, ficou bem pior. Então, você tem que entender isso, irmão. O que do Antigo Testamento passa para o Novo? Você tem que ver a vida de Jesus, o seu ensino, a sua filosofia, e poder detectar se aquilo está passando realmente ou não. Aquela passagem de Mateus 23 também serve como lição, quando Jesus fala com os escribas e fariseus que deviam dar o dízimo, sem porém esquecer os outros preceitos, mas deviam dar. Sim, também é uma filosofia. Quando Jesus diz: fariseus, escribas, vocês são hipócritas, né? Vocês dão o dízimo do coentro, do cominho, dão dízimo de tudo, mas ignoram o mais importante: a fé, a justiça, né? O amor, né? Eu falo alguns preceitos ali. Então Jesus não diz: vocês não tinham que fazer isso, vocês tinham que fazer era isso. Não, ele diz: não, vocês têm que fazer isso, mas não pode ignorar isso. Então você vê a filosofia de Jesus trazendo o dízimo, ainda mantendo o dízimo no Novo Testamento, na Nova Aliança. Isso aí foi o sábado, no caso, foi um mandamento. Sim, o sábado foi um mandamento. Porque eu tive um debate com o Antônio Bernardo lá no céu, até liguei para você, ele era adventista, e deu para eu guardar o sábado. Certo. E ele colocou isso para mim, ele mesmo, mas mesmo assim, porque Jesus veio, quebrou e tal, entendeu? Mas porque ele tem aquilo como um mandamento. Sim, esta é uma observação interessante. Por exemplo, o sábado foi um mandamento? Foi, o sábado foi um mandamento. Um mandamento de algo que muita gente não conhece, de uma antiga aliança. Jesus não fez conosco uma nova aliança? Não é por isso que nós temos escrito Novo Testamento e Antigo Testamento? Ora, se existe um Antigo Testamento e um Novo Testamento, então eu não posso colocar um sinal de igual no meio. Porque se eu colocar um sinal de igual no meio, não pode ser antigo e novo. É antigo e antigo, ou é novo e novo. Se eu tenho um Antigo Testamento e um Novo Testamento, significa que alguma coisa é diferente. E é aí que eu tenho que buscar a diferença. Senão eu me transformo simplesmente num judaizante. Por exemplo, quem guarda o sábado hoje é como se fosse um judeu que vive na antiga aliança. Se bem que tem muitas igrejas evangélicas aí que só vivem na antiga aliança, né? Você já ouviu falar em corrente de Jacó? Você já ouviu falar em quebra das muralhas de Jericó? Você já ouviu falar em corrente do muro das lamentações? Essa é a hipocrisia daqueles que se utilizam daquilo que mexe com a emoção do povo para procurar arrecadar dinheiro, né? Então, você tem que saber isso.
Quando que uma doutrina ela passa? Jesus aprova a passagem dela da antiga para a nova aliança. Por exemplo, sacrifício de animais não tem valor, não tem o mínimo valor. Por quê? Porque você vê que Jesus destitui isso, porque ele se auto-intitula o grande sacrifício. João Batista o chama de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia já dizia, e ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele se sacrificou por nós. A Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós. Então hoje, a Bíblia diz que nossa salvação é mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então hoje você é salvo mediante a sua fé. Fé em quê? No grande sacrifício de Cristo. A Escritura diz, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Não é essa a filosofia do Evangelho? Eu vim dar a minha vida em resgate de muitos. Não é isso que Jesus disse? Então, se ele veio e deu a sua vida, mas eu continuo crendo nas minhas obras, no meu sacrifício, eu não estou no tempo da graça, eu continuo no tempo da lei. Hoje, dentro das igrejas por aí, muita gente está confiando mais em si, no seu braço da carne, do que no sacrifício de Cristo. Camarada diz, eu tenho que alcançar essa vitória, eu vou jejuar 3 meses. Ele não está crendo no sacrifício de Cristo, ele está crendo no próprio sacrifício dele. Eu vou fazer uma campanha de oração para alcançar essa vitória. Ora, ele não está crendo no sacrifício de Cristo, ele está crendo no sacrifício dele. Porque o que Cristo diz é, clama a mim e... Não disse clama 10 vezes, 500 vezes, faz uma campanha, não sei o quê. Clama a mim. Ora, se Deus te ouve, ele ouve da primeira vez. Eu entendo que às vezes a aflição é tanta que a pessoa ora de manhã, de tarde, de noite. Passa a vida orando, enquanto não vê o resultado. Eu entendo isso, mas a realidade é que você abriu a boca, Deus te ouviu. Senhor, eu vou fazer essa oração, está diante de ti, não vou tocar mais nesse assunto. Se você fizer isso, Deus ouviu e na hora certa ele vai te dar a resposta. Agora, se a pessoa confia mais no seu próprio sacrifício, né, ele volta ao paganismo de uma forma disfarçada. O que a Universal, esse templo satânico, faz? Não, as pessoas precisam de um contato para a sua fé. Aí distribui a lamparina, distribui um vinhozinho, o sangue do cordeiro, né? Um vinho lá dentro de um saco, o açúcar ungido, o sal ungido, o óleo ungido. Óleo para combater até a dengue, né? Por aí vai. Porque dizem que as pessoas precisam de um ponto de contato. É verdade, precisa de um ponto de contato. Mas o único ponto de contato é a sua fé no sacrifício de Jesus Cristo. Se você tiver outro ponto de contato, você está reprovado. Pedro diz lá o quê? Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro sacrifício, nenhuma outra palavra. Então, tudo que você fizer fora da filosofia do Evangelho de Jesus Cristo, você está reprovado. Por mais belo que pareça, por mais que emocionalmente você pareça estar fazendo a melhor coisa do mundo, se não está enquadrado nos preceitos de Deus, a sua justiça é um trapo de imundície. Quando Jesus ele fala da herança que é do céu, e quando fala da herança de Deus, se refere ao dízimo e oferta, da herança de Deus? Não, a questão ali é tributo, né? Porque os judeus estavam oprimidos, Roma está tributando todas as províncias de Israel, os judeus estão doidos por um líder que os conduza a uma batalha, porque não adiantava tentar levantar nenhum líder, ninguém consegue se levantar como líder. A questão de líder é uma coisa impressionante, a gente deixa para uma outra época, mas eles viram em Jesus a possibilidade de ter esse líder.
Entende? Então muitos tentavam Jesus para que ele se transformasse num líder. E tem a turma que, achando que ele ia querer ser esse líder, mas que muitas vezes tinham a maldade de o tentar, fizeram isso. É lícito pagar tributo a César? E ele falou assim: hipócritas, por que me tentaste? Trazei uma moeda. De quem é essa esfinge aí? É de César. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Entende? O grande marco desse episódio, no meu ver, é que Jesus poderia simplesmente ter dito: dai a César o que é de César. Mas quando ele diz dai a Deus o que é de Deus, isso para mim é a grande revolução do episódio. Então veja bem, irmãos, eu considero o seguinte: hoje o mundo, a melhor dizendo é isso, o mundo não deveria pagar tributos. Quando que o tributo foi instituído? Quando que o tributo foi instituído? Quando Israel pediu um rei, não foi isso? Agora, a nível de religião, existia um tributo, não existia? Era o dízimo. Qual era o propósito de Deus? Era governar com o rei ou era governar com o sacerdócio? É óbvio que era governar com o sacerdócio. Foi a primeira instituição de Deus. Quando o seu povo Israel caiu e pediu um rei, o que Deus disse? Samuel, eles não te rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim. Então, através dos reis, Deus se sentiu rejeitado. Isso aí, já viu onde a gente vai parar, né, irmão? Já sentiu o caminho que a gente vai entrar. Se nós pararmos, orarmos, buscar, nós vamos entrar num caminho sério. Então hoje, as ofertas das nações deveriam ser ao templo, ao sacerdócio, e a lei de Deus, que é a Escritura, estaria reinando sobre todos os povos. Este era o propósito de Deus. Mas as nações caíram, Israel caiu, está dominado por Roma por causa do seu pecado e da sua prevaricação, e não quer pagar tributo. Vai ter que pagar. Está escravizado, Deus não está reinando no seu meio, estão reprovados, vai ter que pagar tributo aos homens. Agora, se forem restaurados, terão que pagar tributo somente a Deus. Agora, sempre terão que pagar tributo. Eu conheci um português, um diácono português, que ele dizia assim: irmão, português, a última coisa que se converte é o bolso. Contava essa piada, sempre que ele ia contar o testemunho dele, ele contava essa piada, todo mundo ria, porque foi o caso dele. Ele falou: eu fazia de tudo na igreja, mas dízimo não. Ele falou: mas o dia, irmão, que eu tomei a atitude de dar o dízimo, ele contava que viu tudo mudar na vida dele, tudo mudar na casa dele. São experiências que a gente vai tendo no dia a dia, cada um vai tendo as suas. Então, a filosofia era: se Deus conseguisse com Jesus restaurar a nação de Israel, ele expulsaria Roma de lá e Israel voltaria a ser uma nação sacerdotal. Mas Israel rejeitou o Messias. Quem rejeita o Messias pode ser restaurado? Não tem como. Agora, nós como igreja, se realmente vivermos Cristo na sua plenitude, somos restaurados. E não deveríamos pagar tributo a ninguém. Não deveríamos. Agora, você, na sua sã consciência, você paga tributo de bom grado ou não, desde que ele não seja exorbitante e esteja dentro das suas condições? Você paga de bom grado. Por quê? Você pega um carro, mete na rua, você quer uma rua asfaltadinha, não quer? Você não quer uma avenida iluminada, bem sinalizada? Você não quer isso? Você não quer os muros das prefeituras, as calçadas, tudo organizado? Na consciência de cristão, se eu não pago tributo ao Estado para esse sentido, não para que ele influencie sobre a minha vida pessoal, mas para que as ruas estejam asfaltadas,
a prefeitura possa organizar suas coisas tudo direitinho. Eu acho isso importante. Agora, o tributo que eu pago não é para dizer que o Estado reina sobre o meu caráter, sobre a minha personalidade. O Estado reina sobre uma administração pública, não sobre a minha personalidade. Quando eu dou o dízimo, é diferente. Deus não está reinando sobre uma situação pública, Ele está reinando sobre o meu caráter e sobre a minha personalidade. Eu só dou o dízimo, só sou cristão, só dou o dízimo quando eu considero que a lei de Deus tem que prevalecer sobre a minha vontade. Mas quando eu pago meu tributo, eu não estou dizendo que o Estado tem que prevalecer sobre a minha vontade. Eu ouvi uma frase até interessante esses dias. Um senhor de 64 anos, ele disse que onde ele mora, um lugar distante, ele veio parar aqui, do Rio Grande do Sul, ele veio parar aqui, porque disseram para ele que ele tinha que procurar um cristão que falava com Deus. E o homem veio parar aqui. Contou uma história fantástica, eu fiquei impressionado com a história do homem. O homem entrou em dezenas de igrejas, passou por dezenas de crentes, e, enfim, veio parar aqui de uma maneira impressionante. Mora no Rio Grande do Sul. E ele dizia que na terra dele tem a seguinte filosofia: não concordo com nada do que tu dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizer. Achei essa frase impressionante, porque é isso que tem que ser. Nós não temos que concordar, mas também não podemos tapar a boca um do outro. Cada um fala o que quer. Deus, na sua hora certa, julgará todas as coisas. A nossa guerra é em palavras, né? Mas o Estado, muitas vezes, ele não se resume a palavras. Ele empreende uma força para fazer com que todos se curvem a ele. Nós somos livres. Muitos cidadãos hoje se acham livres. E ele tem dinheiro, tem bom emprego, tem boa casa, ele se acha livre. Contraria as regras do Estado e vê se você é livre mesmo. São filosofias que tem por aí. Então, irmãos, pagamos tributos? Sim. Pagamos aos homens e pagamos a Deus. Quando pagamos aos homens, é porque reconhecemos a necessidade de o metrô funcionar, né? Reconhecemos a necessidade dos trens funcionarem. Então nós reconhecemos e pagamos tributo, desde que esteja nas nossas condições, pagamos de bom grado. A energia elétrica chegar às nossas casas, reconhecemos o valor disso. Agora, não para que o nosso caráter seja influenciado, mas quando entregamos o dízimo, o tributo de Deus, aí é diferente. É para que o nosso caráter seja influenciado. Amém? Vamos dar uma paradinha em nome de Jesus? Sobre o dízimo daquele que recebe dízimo, né? A Bíblia fala do dízimo dos dízimos, que os sacerdotes deveriam entregar o dízimo dos dízimos. Então eu entendo o seguinte: quando o pastor tem um salário, ele tem que entregar o dízimo do dízimo. Como eu não tenho salário, eu não entrego. Mas se eu tivesse, eu teria que entregar. Agora, tem pastor que recebe o seu dízimo e diz: não, a minha vida está na obra, eu não tenho que dar o dízimo. Teria sim, tem sim. Se ele recebe dízimo, salário especificado e etc., ele tem a obrigação de dar o dízimo. Porque a Bíblia enfatiza, dentro da doutrina do dízimo, diz que os sacerdotes teriam que oferecer o dízimo dos dízimos. Então, quem recebe dízimo, quem recebe salário pela obra, tem que dar o seu dízimo. Amém? Vamos dar uma paradinha em nome de Deus.